Agora trazendo para você os comentários com o Hernandes Queiroz, né, aqui no nosso jornal da CTV. Hernandes, boa noite, seja bem-vindo ao jornal da CTV, né, para a gente poder comentar agora os nossos assuntos, né? A Câmara, Hernandes, a Câmara aprovou então aí a Câmara aprovou então aí o projeto que viabiliza a privatização dos Correios, né? E o texto agora vai então aí para o Senado, Hernandes. E agora, Hernandes, e tudo Boa encaminha noite, mesmo para a privatização dos Correios? boa noite, Boa Robson. Boa noite. noite a todos que nos acompanham. Robson, na verdade, era um dos principais projetos de privatização que, né, já vinha tramitando há bastante tempo, né, em relação à privatização dos Correios. Então, não era, quer dizer, não foi uma surpresa para nós nessa aprovação, porque tudo caminhava justamente para esse primeiro momento e a tendência era justamente que isso fosse acontecer. Claro que isso gera tem gerado, de fato, Robson, uma polêmica muito grande, principalmente pelo tamanho da empresa, que são os Correios, né? A quantidade de funcionários que se tem, que aí vai mexer com muita gente, né? Porque são concursados, né? Aí já vai haver aquele processo que geralmente as empresas adotam, que é o programa de demissão voluntária. Há uma tendência muito grande, né, uma parte desses funcionários ficarem desempregados, porque geralmente, né, a iniciativa privada ela enxuga bastante o seu quadro de funcionários. Então, isso provavelmente, né, aqueles funcionários que hoje fazem parte dos Correios provavelmente não serão absorvidos pela empresa, né, ela sendo privatizada. Então, mas é uma tendência, Robson. Realmente, nós temos passado por um processo de muitas privatizações. Correios é uma dessas empresas, mas nós já temos na pauta, né, outras. Né, a gente tem até comentado com bastante frequência sobre esse processo de privatização. É uma empresa histórica, no caso do Brasil, de anos e anos, né, que atua e que eu fico preocupado, Robson, com a questão da privatização. Eu não sou muito adepto de uma política neoliberal. Eu acho que jogar tudo na iniciativa privada, né, é como se você estivesse tirando a responsabilidade do Estado. Então, nós estamos passando por uma onda de privatização muito alta, né? E uma das questões que a gente se pergunta é de que forma também todos esses recursos serão aplicados, né? Para onde vão esses recursos, né? A gente comentou essa semana, né, que uma parte dessas privatizações que o governo declarou, né, 60% dessas privatizações vai para amortecer as dívidas do governo, né, 20% para Bolsa Família, né, para os programas sociais, e 20% para os precatórios, né? Então, tem meio que já um destino meio que encaminhado para esse processo de privatização que vem ocorrendo no Brasil. Então, aquilo que a gente já tinha dito, né? A dívida pública do governo brasileiro tem aumentado e parece que a privatização ela vai ser uma maneira de tentar sanar, ou seja, de tentar pelo menos pagar parte dessas dívidas que o governo tem hoje. Nossa. Mas eu vejo como crítica, eu sou crítico do processo de privatização porque eu acho que não é o melhor caminho para um país. Nossa. Hernandes, nós já fazem aí 15 anos da Lei Maria da Penha, né? Qual o panorama da violência contra a mulher, né, hoje em dia, né? Porque a gente pode comemorar esses 15 anos da Lei Maria da Penha? Eu não diria comemorar, Robson. Acho que a gente conseguiu avançar em algumas discussões. Mas só para a gente ter uma ideia, Robson, o ano passado, 300 mil mulheres, né, foram vítimas de violência doméstica. Né? Isso casos registrados. Né? Então, é um índice muito alto, porque nós temos dados oficiais e temos aqueles dados que não são denunciados. Mas, por exemplo, a questão do feminicídio, né, uma prática ainda muito comum, que é quando se mata uma mulher pelo fato dela ser mulher, né? E outras questões, por exemplo, que não muitas vezes esses casos não chegam como denúncia que aquilo que acontece como violência doméstica, né? Porque muitas vezes
a violência contra a mulher ela só é entendida quando acontece a violência física. Só que a violência ela se manifesta de diversas formas, né? A violência doméstica, por exemplo, são os abusos, as humilhações, as proibições, né? Todos esses processos que muitas vezes acontecem dentro do próprio espaço doméstico e dificilmente, né, isso chega como denúncia, Robson. Então, o que vem muito como denúncia são esses casos que dão uma projeção muito maior, como chega a agressão física, o estupro, e há outras práticas que aí ganham uma dimensão muito maior e chega à denúncia. Mas aquilo que muitas vezes acontece dentro do próprio espaço familiar fica, né, naquele lugar restrito ali, limitado, sem que haja denúncia. Então, os casos têm aumentado bastante. Eu não diria que aumentado, eu acho que hoje existe mais denúncias em relação a essa questão. Nós conseguimos, por exemplo, avançar bastante nesse sentido, mas é claro que precisa avançar muito ainda. As delegacias das mulheres, que para atender especificamente as mulheres, que hoje existe praticamente, né, em todos os estados brasileiros, que tem sido uma conquista importante nesse processo, Robson. Os programas também de orientação, né, e de punição em relação aos aqueles que de fato, né, cometeram algum tipo de violência, isso também tem feito com que os casos tenham diminuído mais, talvez, né, ou que tenha havido mais denúncias, né? Mas o fato, Robson, uma questão que entra num debate muito forte, é que nós, enquanto homens, né, fomos e somos criados dentro de uma cultura extremamente machista e que reproduz toda essa lógica na sociedade. E há uma discussão também, né, um processo de educação do homem para reconhecer esses direitos, né, para entender que as práticas machistas que acontecem na sociedade, elas precisam realmente ser ressignificadas, ou seja, nós, enquanto homens, né, usando até uma frase, né, um termo que se utiliza muito atualmente, nós precisamos nos desconstruir, ou seja, ser um machista em desconstrução para entender que esse processo, né, que muitas vezes, né, violentam ou proíbem, né, a mulher de ser mulher, né, no seu, dizendo no sentido literal da história, como aquela que tem direito, tanto quanto nós, como homens, direito ao mercado de trabalho, direito à sua sexualidade, direito a uma separação, e que muitas vezes isso não era aceito pela maioria dos parceiros quando acontece, por exemplo, né, hoje uma das principais causas do feminicídio no Brasil é quando a mulher decide colocar fim a um relacionamento que não há aceitação por parte do homem. E muitas mulheres são vítimas, perdendo a própria vida em função disso. Então, nesse sentido, Robson, a gente precisa, claro, avançar bastante ainda, né? Avançar muito nesse sentido. E as punições que têm acontecido, né, as denúncias, né, eu acho que tem amenizado mais esses casos, mas ainda precisamos, né, ter avanços muito significativos para combater a violência contra a mulher, no caso do Brasil hoje, Robson. Muito bem, temos avançado sim, né? Hernandes, vamos voltar ao assunto aqui, né? Vamos voltar à PEC do voto impresso, né? A Comissão Especial da Câmara, né, rejeita então aí a PEC do voto impresso e a proposta deve ir ao plenário, né? E aí a gente já vê, né, que a PEC, né, que a base governista, ela foi derrotada aí nessa votação, né? Então isso já significa, né, já dá sinais de que na verdade nós não teremos aí o voto impresso aí para 2022, né? Haja vista que tem que ser votado até outubro, né, salvo engano, né? Até outubro para que para que tenha validade, né, para que seja validado então aí para o ano de 2022, né? Robson, eu acho que nós, de forma geral, já previa mais ou menos esse resultado. Agora, foi um resultado muito elástico, né? Foi, na verdade, uma derrota assim para o presidente nesse sentido, porque, né, principalmente, né, pelo voto de esquerda e pelo centrão, né, que foram aquelas pessoas que mais votaram contra, né, a PEC, né? Mas eu imaginava que já seria, né, previsto esse resultado, Robson, né? Isso soou de forma muito negativa para o presidente, né? Que de certa forma ele estava esperando, né, essa vitória
da aprovação aí, né? Então, o caso não avançou nesse sentido, né? Vai seguir para a plenária, mas eu não vejo sucesso nessa questão, Robson, da gente avançar mais nessa discussão, né? Apesar de toda a polêmica que tem gerado essa discussão, mas não há elementos que justifiquem, né, o andamento desse processo, né? E claro que os parlamentares têm percebido, né, essa questão também, e eu acho que o entendimento que se tem nesse momento agora é de pôr um fim nessa discussão toda e avançar para outras questões mais relevantes, né, de interesses mais sociais, né? Porque de fato, né, é um debate que tem se gerado muita polêmica em torno disso, né? Essa defesa aí constante da presidência da República em torno do voto impresso e de alguns seguidores, né? Mas na verdade a gente sente que é um embate, Robson, que, né, o presidente tem trazido, né, e levado essa discussão para outros poderes, né, que são responsáveis À por frente esse da Câmara. processo. Então, não compete à presidência estar definindo essa questão, né? Robson? Muito bem, Hernandes. Eu estou, Hernandes, aqui com um pouco, o meu áudio deu uma oscilação, mas deu para entender muito bem aí a sua explanação. Hernandes, amanhã, aliás, esse bom fim de semana para você. Segunda-feira estaremos de volta com o Café com Comentário às 7h30 da manhã e com o Jornal da CTV às 19 horas, né? Das 19 às 20 horas. E você já tem pauta para segunda-feira? Ainda não, Robson. Ainda a gente não tem a pauta da segunda-feira, não, mas segunda-feira nós estaremos às 7h30 com Café com Comentário, deixando já o convite aí para quem nos acompanha pelo Café com Comentário às 7h30 da manhã na segunda-feira. Né? E à noite no Jornal da CTV. Então, desejando um bom final de semana a você e a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. Muito bem, conversamos então aí com muito bem, conversamos então aí com Hernandes Queiroz, que está em Recife, né, e participa diariamente conosco aqui, enriquecendo o nosso jornal com seus comentários, né? Belas Flores Floricultura, vale mais que 1000 palavras.